Guerreiros e guerreiras da internet, bem-vindos mais uma vez ao canal Enquadrados. Já vou pedindo para você dar aquele joinha, compartilhar, comentar, entendeu? E se inscrever no meu canal, tá bom? Tem sempre um vídeo ou outro falando sobre desenhos, tá bom? Sobre artes e outras coisas assim. Tá certo? Dá uma visitinha aí no meu canal, veja todos os vídeos que eu tenho lá. Entendeu? E aproveita ali para curtir, para compartilhar, entendeu? Interagir comigo, tá joia? Obrigado de todo coração. Vamos rapidinho falar sobre esse vídeo de hoje. Eu vou falar sobre mesa digitalizadora, que é essa aqui, ó. Bacana, né? Eu insisto em chamá-la de prancheta. Talvez seja pelos meus tempos, né? De antigo desenhista, né? Que usava aquela prancheta assim, quando você desenhava com caneta nanquim, lápis, borracha, papel, essas coisas físicos ali na sua frente, né? E eu tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês como eu trabalho as minhas histórias em quadrinhos usando a mesa digitalizadora, que na realidade muitas pessoas falam: oh, hoje o computador faz, hoje o computador faz. O computador não faz nada se eu não traçar aqui, tá bom? Se eu não desenhar aqui. E eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês, olha, como é utilizado. Eu vou pôr esse vídeo para você, olha aí. É assim, ó, eu desenho na mesa digitalizadora como se fosse no papel. E o desenho aparece no monitor, tá bom? Os traços, né, aparecem no monitor, ou seja, eu tenho que desenhar. A única diferença que existe é que no papel, né, físico, eu estou desenhando e vendo o traço ali aparecer na ponta do lápis. Na mesa digitalizadora, eu risco sobre ela como se estivesse riscando em um papel, mas o traço aparece aqui na tela. Tá joia? É assim que funciona, tá bom? E você tem que desenhar então. No início, às vezes é muito difícil, né? Para até você se acostumar com os traços, né? Com a maneira de você posicionar a mesa diante de você, entendeu? Os traços sai torto, sai para lá. Você quer traçar para um lado, o traço sai para outro, entendeu? Para isso, eu fiz um vídeo aqui mostrando algumas ferramentas que eu utilizo para ajudar você, tá bom? Se for útil, dá aquele joia, tá certo? E compartilha, tá bom? Com seus amigos, tá bom? Se você tem alguma coisa a acrescentar, por favor, interaja comigo, escreva aí embaixo, tá bom? Que eu gostaria muito de aprender com você também, tá joia? Vamos lá então ao nosso vídeo, beleza? Eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu utilizo para fazer os meus desenhos. São as ferramentas mais básicas do Photoshop. A área de trabalho do meu Photoshop está configurada desta maneira. Nessa parte direita aqui, onde você está vendo a setinha do mouse aqui, né, ou da caneta, né, digitalizadora, é a área de painéis, certo? E a gente vai precisar muito do painel camadas, né? Olha lá, quando eu clico aqui em camadas, aparece aqui a janela de camadas, tá bom? Se no seu caso não tiver assim, você vem aqui no menus do aplicativo, né? Clica em janelas, que vai abrir essa aba trazendo várias ferramentas e painéis. Aqui você encontra o painel camadas. Quando você habilita o painel camadas, ele vem já com o plano de fundo previamente configurado. Então, você vem aqui embaixo, ó, nessas pequenas ferramentas aqui, nesses pequenos ícones, aí você vai ver um quadradinho com o sinal de mais dentro. Você clica sobre ele, olha ali, criar uma nova camada, e vai criar uma nova camada, né? Clicando duas vezes ao lado aqui, onde está escrito camada 1, eu posso modificar o nome dessa minha camada para eu não me perder depois. No caso, eu vou colocar aqui esboço. Tá certo? Tá lá, tá selecionado. A camada esboço está selecionada, né? Quando ela fica mais escura, né, ou mais clara, né, é porque ela está selecionada. Ó. A camada que está mais clara é a camada que está selecionada. No caso, está aqui a camada esboço. Como essa janela está na frente, né, da janela aqui do documento, né, que seria o papel onde eu vou desenhar, eu clico aqui, ó, nessas duas setinhas que a janela camada será escondida novamente aqui no conjunto de painéis. Então, muito bem. Com a parte de camadas já colocadas aqui para você,
Nós então vamos partir para esse lado esquerdo aqui da janela do nosso Photoshop, que se chama barra de ferramentas. A ferramenta que vamos utilizar é esse quadradinho aqui, ó, que se chama cor do primeiro plano. Na realidade, é um quadradinho sobre outro. Esse que está acima chama-se cor do primeiro plano. Esse que está abaixo chama-se cor do segundo plano. Se a gente clicar sobre esse que está abaixo, vai aparecer aqui uma janelinha, né? Escrito aqui acima, ó, seletor de cores, entre parênteses, né? Cor do plano de fundo. Isso não interessa para a gente. Então, cancela a última forma. Nós vamos trabalhar com essa de cima, né? Que aqui está na cor vermelha. E a gente clica sobre ela para definir a cor do primeiro plano. Olha aqui, apareceu a mesma janela, né? Escrita aqui em cima, nessa faixa branca, seletor de cores, entre parênteses, cor do primeiro plano. A gente vai, então, pode ver que apareceu aqui um círculo, né? Com este círculo, a gente vai escolher a cor que a gente quer. A gente pode passear por todo esse quadrado aqui. No nosso caso, queremos a cor cinza para imitar o grafite do lápis, tá bom? Então, vamos lá. Colocamos aqui na parte onde a gente quer, né? A gente viu aqui, ó, a cor atual, que é a cor em que a gente encontrou ali a ferramenta, e a cor nova, que é a cor que a gente acabou de configurar. Clicando em OK, lá está ela. E essa é a cor que a gente vai utilizar para fazer nosso desenho. Nossos pincéis, então, agora estão configurados com essa cor. Assim que a gente traçar, né, imita mais ou menos aqui, né, a cor do grafite, como se eu estivesse desenhando a lápis. Um pouco mais acima, nós encontramos essa ferramenta aqui, ó, no formato de uma mão. O nome dela é ferramenta mão. Ela serve para você posicionar ela e mudar o papel de lugar, como se você estivesse mexendo com o papel sobre a prancheta. Ele vai para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, certo? Assim você não precisa ficar mudando a mesa digitalizadora de lugar. No ícone da mão tem uma setinha apontando para baixo, que quando você clica nele, aparece o desenho de uma mão sobre um quadradinho branco que representa um papel e uma seta, né? Uma seta curva da esquerda para a direita. E aparece logo mais aqui a explicação do que ela faz. É exatamente isso que ela faz. Você clica sobre o papel em que você está desenhando, você consegue girar ele tanto para a direita, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Olha só, você gira ele até 360 graus. E ali acima, na barra de opções, né, você vê o ângulo de giro. Olha só, estou girando aqui, ele está descendo a parte esquerda dele para baixo e agora estou descendo a parte direita dele para baixo, girando para baixo, né? Olha aqui. Essa ferramenta serve para você controlar a angulação. Você não precisa girar a mesa digitalizadora. Basta controlar o papel dentro da área de trabalho do Photoshop. Facilita muito para você fazer um certo traço, talvez em uma direção ou outra. Muito bem, continuando na barra de ferramentas, um pouco logo acima, a gente vai encontrar um ícone com o desenho de um pincel, que tem, inclusive, como na maioria dessas ferramentas, né, tem uma setinha para baixo em que, se você pressionar e soltar, aparecem outras ferramentas ligadas a ela. O que nos interessa é a ferramenta pincel propriamente dita, que com ela selecionada, habilita aqui em cima, né, nessa parte de cima, a barra de opções, as opções de configurações desta ferramenta. No caso, a gente pode ver aqui, ó, o que interessa para a gente é mais essa parte onde eu estou circulando aqui, para você ver,
entendeu? Tem uma bola, né? Uma bola circular aqui, um círculo na realidade, né? Com o número 28 acima, uma setinha para baixo, né? Apontando para baixo, e logo ao lado um ícone, né? Como se fosse uma pasta, né? Com o desenho de um pincel. Essa parte aqui, onde tem a setinha para baixo, serve para configurar, fazer as configurações desta ferramenta. Se eu quero o pincel, um traço de espessura não controlável com relação à pressão, né? Ou se eu quero ela com a imitação realmente de um pincel, ou seja, que à medida que você pressiona com mais ou menos pressão sobre a mesa digitalizadora, ela pode aumentar ou afinar sua espessura em um mesmo traço. Vamos ver aqui, vou clicar nesta ferramenta aqui, ó, e mostrar para você. Olha lá, ela começa fina, à medida que eu pressiono, ela engrossa. Aqui, voltando aqui no mesmo local, existe o tamanho, né, onde eu posso aumentar o tamanho máximo desse traço, ou seja, é a espessura maior, a espessura limite que ele vai atingir com a pressão que eu fizer sobre a mesa digitalizadora. Tá bom? Portanto, ficando bem claro o resumo, né? Esta configuração do pincel imita um pincel em sua mão, que você pode fazer traços finos, né? E ir aumentando a sua espessura no mesmo traço. Já essa outra configuração aqui, ó, redondo duro, né? Ela serve para você fazer traços mais técnicos. Ou seja, os traços não recebem influência da pressão que você fizer na sua mesa digitalizadora. Eles sempre vão permanecer na mesma espessura. Se você apertar a tecla Shift e tocar em um ponto, e logo após em outro, ele vai fazer um traço ligando um ponto ao outro. Olha só. Certo? Você pode inclusive continuar, né? Mantendo a tecla Shift, continuar. Se porém a sua intenção é fazer um traço e logo após concluí-lo e continuar outro, sem ligamento entre os dois, você precisa tocar a caneta em algum ponto, depois logo em outro, e você faz então a ligação. Agora, você tira a pressão da tecla Shift, toca novamente a caneta no ponto desejado e novamente em outro ponto que o traço vai fazer a ligação entre os pontos, tá certo? Da mesma forma, ele aumenta a sua espessura aqui nessa parte de cima, aqui ó, na janelinha de configuração da ferramenta pincel, olha lá. E nessa pastinha onde está desenhado um pincel, nós faremos a configuração desse pincel de uma maneira mais abrangente. E também podemos trocar o formato de pincel, o que para a gente não interessa muito, tá certo? Porque esse controle a gente já pode ter diretamente aqui nesta parte da janela. Por exemplo, o pincel redondo com tamanho de pressão. Clicamos sobre ele, vamos até a janelinha e aqui nós vemos dinâmica de forma. Nessa parte aqui a gente pode aumentar a tremulação do tamanho, veja bem como modifica o traço. Para nós não interessa, o traço desta forma, entendeu? E logo abaixo aqui a gente vê, ó, controlar a pressão da caneta. Está aqui marcado, controlar a pressão da caneta. O que é isso? O diâmetro mínimo serve para controlar a espessura final da caneta. Se você quer a espessura um pouquinho mais próxima da pressão máxima que você fez, ou se você quer ela totalmente fina, como aparece aqui. Existe ainda a configuração de suavização. O que é isso? Vou colocar aqui em 0% e vou fazer um traço. Perceba que do início ao fim do traço, em seu prolongamento, existem algumas imperfeições. Agora vou lá e vou colocar em 100% e vou procurar fazer o mesmo traço. Perceba que esse traço, do seu início ao fim, ficou mais suave.
Apenas um pequeno detalhe é que, dependendo da configuração do seu computador, há um pequeno delay entre o ícone do pincel que está sobre a mesa e onde vai gerando o traço. A próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês que eu utilizo é a borracha. Você clica nela, segura, né? Olha ali. E aparece ali uma barra, né, com outras ferramentas, né? Ferramenta borracha de plano de fundo, ferramenta borracha mágica. O que interessa para nós é a borracha. E para que serve a borracha? Né? Para apagar, né? Logicamente. Ela tem as mesmas configurações do pincel, tá certo? Ela pode fazer o traço duro, né? Por exemplo, eu quero apagar aqui, é mais fácil para mim, né? Para eu apagar um desenho com o traço duro, né? Mas vamos supor que eu tenho aqui no meu desenho, né? Abaixo de uma árvore, né? Um sombreamento, né? Que eu quero colocar ali algumas gramas, algumas coisas, né? Eu venho na ferramenta borracha, né? Ali nas configurações, eu configuro ela para o redondo duro, né? O controlável pela pressão que você fizer na mesa digitalizadora. Aí eu vou com essa ferramenta, olha só que bacana, com a ferramenta borracha. Eu vou fazendo ali as graminhas ali, ó, olha só, né? O que vai dando a sensação que algumas ramificações da grama ali estão sendo atingidas pela luz, apesar dela estar abaixo da sombra de uma árvore, tá certo? Olha ali, fica bacana, não fica, ó? O que você precisa entender neste caso aqui é que essa ferramenta ela realmente apaga. Se você for fazer o desenho colorido, depois a cor que você colocar ao fundo vai aparecer. Eu criei uma camada aqui para mostrar para vocês. Vou mudar aqui a cor, vou colocar na cor vermelha, entendeu? E vou pintar essa camada. Por exemplo, se eu quero... Tem um objeto aqui vermelho, eu estou pintando. Veja que ela fica abaixo do sombreamento que eu fiz, ó. E aí a grama vai ficar vermelha também. Tá certo? Então você tem que tomar cuidado com esse detalhe. Vamos então deletar essa camada que eu acabei de criar aqui para mostrar para você, né? Mas aí você pergunta, mas e se eu quiser fazer a grama e realmente que essa grama fique branca? Aí você vem aqui na ferramenta cor do preenchimento, né? Coloca ali a cor branca. E então você cria uma nova camada, né, sobre o esboço que você fez, olha ali, né? E utilizando o pincel com a tinta branca, você pode desenhar a grama. Olha só, que assim essa parte não será coberta. Vou te mostrar aqui, modificando novamente o nosso preenchimento de cor, entendeu? E pintando essa camada abaixo. Veja bem, a parte onde foi apagado fica e a parte onde eu realmente desenhei a grama com tinta permanece, tá certo? Então a borracha serve para isso, ou para você realmente apagar um desenho que você tenha feito, né? Caso você não queira ser utilizado o Ctrl Z, ou para você abrir rachuras no meio de sombreamentos que você porventura tenha desenhado, como por exemplo gramas abaixo de uma árvore, abaixo de uma pedra. A borracha tem umas configurações extras que ficam logo ao lado dessa pasta com o desenho do pincel, ou seja, do ícone de configuração mais abrangente do pincel. Por exemplo, o modo pincel, né, que estamos vendo aqui, ele apaga como se estivesse apagando com um pincel. Os traços têm influência da pressão que a gente faz na mesa digitalizadora, né? Aí tem o lápis, né, que ele apaga como se ele fosse um lápis, né? Da mesma forma, né, que a ferramenta pincel. E ainda no modo temos o bloco, né? O bloco apaga de maneira reta, né, quadrada, sem transformar em espessura. Ele pode fazer curva, né? Mas você pode segurar na tecla Shift e apagar ele direto. Ele dá um traço reto, olha só. No sentido vertical, para os lados, ou a mão livre. Então é isso aí. Essas eram as ferramentas que eu
tinha para passar para vocês. As ferramentas que eu mais utilizo quando estou fazendo um desenho, né? Desenho simples, né? Que é esboço e traço, né? A tinta, o papel, o lápis e a borracha. Tá certo? Então, você gostou do vídeo? Foi útil para você de alguma maneira? Alguma coisa te ajudou? Ótimo, tá bom. Fico muito feliz com isso e muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até o final, tá bom? Se você tem alguma coisa a acrescentar, por favor, escreva, comente aqui embaixo, tá joia? Tá bom? Que eu gostaria muito de saber. O que eu tenho para você agora é mais um pedido. Se inscreva, comente, curta, compartilha, tá joia? Eu vou ficando por aqui. Beijão! Tchau!